Bom dia, pessoal, tudo bem? Tem um assunto hoje para tratar com uma certa urgência, que é relativo à eleição americana que está acontecendo hoje. Eu tenho visto a mídia, ela está tentando explicar, mas nem sempre é muito fácil entender como é que aquilo acontece lá. É bem estranho para o brasileiro essa questão do voto por colégio, né? Mas o que eu tenho percebido é o seguinte: as pessoas estão achando que hoje vai ser a eleição para escolher o presidente. E não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje não está acontecendo a eleição para presidente a partir do voto direto do povo. Isso não é isso que está acontecendo, tá? Então, o que eu quero estar explicando aqui rapidamente para vocês e tentando colocar de uma maneira bem fácil é como é que funciona lá o sistema deles e por que eles fazem assim, né? Esse sistema de voto por colégio eleitoral. Bom, tudo começou lá em 1700, lá vai fumaça, 1600 e pouco, sei lá, não lembro a data correta, quando os pais fundadores dos Estados Unidos, os Founding Fathers, eles estavam escrevendo e bolando como que seria feita a escolha do presidente. Então eles viram o seguinte: olha, era um país continental gigantesco, tá? São 50 estados mais o Distrito Federal deles lá, a capital. E não tinha como naquela época você ter o controle logístico, de segurança, dar todas as garantias para que tudo corresse bem. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: olha, vamos fazer a eleição para presidente não a âmbito nacional. A gente faz a eleição localmente em cada estado e os representantes daquele estado trazem o voto pra gente aqui na capital e aqui a gente faz a apuração. Então, se por exemplo o estado lá ele tem 3 deputados, que eles chamam também nessa época de delegados, se o estado tem 3 delegados, faz-se a eleição lá e esses caras trazem o resultado e conta por delegado. Então, se um estado tem 3 delegados e o outro tem 10, é porque aquele estado que tem 10 tem pouco mais do que 3 vezes a população do outro. Então, a quantidade de delegado está associada diretamente à população daquele estado. Por isso que, por exemplo, a Califórnia tem 55 delegados, Texas tem 38, 35, sei lá, e tem alguns estados lá que tem 3. Então, a proporção de deputados é conforme o tamanho da população. Então, esses delegados iam e transportavam esse voto lá para a apuração, tá? Então, hoje está ocorrendo a eleição para que o povo e a população lá, os eleitores daquele estado, indique para os seus delegados quem eles querem como presidente. Por tradição, por exemplo, se um estado lá vence o Trump com 51% do voto, a Hillary fica com 49%, tradicionalmente o delegado, todos eles, transportam a totalidade daqueles votos para a apuração. Por exemplo, se é um estado que tem 3 delegados, ele vai levar para apuração a vontade do povo do estado dele e vai chegar lá e informar: ó, de acordo com os votos do meu estado, nós escolhemos tal deputado, tal candidato. Bom, tradicionalmente, porque não existe uma lei, uma regra que diga que o delegado é obrigado a chegar lá e votar conforme o estado dele. Raríssimas vezes isso aconteceu, mas já aconteceu. O único problema é que aquele deputado ele tem que arcar depois com um problema moral gigantesco. Provavelmente ele vai estar excluído da política e vai ter sérias dificuldades na vida privada dele. Ele vai ser sempre lembrado como o cara que traiu a confiança do estado dele. Isso é grave. Bom,
Então hoje se escolhe os delegados. Na primeira, olha que complicação, na primeira segunda-feira, depois da segunda quarta-feira de dezembro, que esse ano cai lá no dia 19, por mim eles podiam marcar o dia, ó, todo dia 20. Puta, mas é uma engenharia lá, tudo bem. Nessa segunda-feira, dia 19, é que tem a votação dos delegados e que efetivamente se confirma quem vai ser o presidente ou não. Não é agora, não é hoje. Hoje é 90% do caminho. Mas você tem um fator humano aí, complicado. Mas esse sistema é bastante inteligente, porque como ele transporta esse voto dos delegados, se não fosse assim, fosse como é no Brasil, de você fazer apuração nacional, basta que os candidatos eles foquem a eleição deles, toda a campanha, nos estados mais populosos. Mas como eles têm que ter pelo menos a metade, 270 dos 538 delegados, ele não consegue obter essa quantidade somente fazendo a campanha nos estados maiores. Ele é obrigado, tá, a nunca menosprezar um estado pequeno, porque aquele estado, se sentir que aquela população foi menosprezada, ele pode tomar o viés do partido opositor por décadas, e aquilo cobra um preço caríssimo, porque como você está catando ali os delegados na unha, o cara tem que ir lá na Piciroca do Oeste, sei lá qual for o estado, tem que se sensibilizar com os problemas daquele estado, tem que trabalhar na gestão, o partido dele tem que trabalhar na gestão, ele tem que provar que enquanto ele esteve lá, ele se importou por aquele estado, entendeu? Então é um sistema mais inteligente que o nosso. Para quem acha que os pais fundadores lá estavam doidos, eles sempre afirmaram que a democracia da maioria sempre acaba se tornando uma espécie de ditadura da maioria. Inclusive eles afirmavam que a democracia pela maioria nada mais é do que dois lobos e uma ovelha votando para descobrir qual vai ser o jantar. A ovelha, olha. Então, vai estar acontecendo agora essa apuração de delegados, para daqui a pouco os delegados irem lá no Capitólio, onde é o Congresso Nacional deles. Eles têm Congresso e Senado igualzinho a gente. Eles têm 2 senadores por estado, a gente tem 3, né? Sabe como é que é? A gente tem mais dinheiro que eles, né? E só complementando, hein? Pra quem acha que esse modelo do colégio eleitoral é muito louco, tá? Coisa de americano, o nosso primeiro presidente civil depois do período do regime militar, ele foi eleito por colégio eleitoral, tá? Lembra do Tancredo concorrendo com o Maluf? Tancredo venceu no colégio eleitoral, beleza? Dá uma olhada, pesquisada na internet, assunto interessante. Nós já tivemos eleições iguais aos Estados Unidos, bem parecido. Valeu, gente. Valeu, um abraço.